boa noite. Então, eu sou a Dedé e eu quero começar agradecendo aqui o convite do GCE, da Cida, de toda a equipe. Foi todo mundo muito bacana. Deram tudo que eu pedi, milhões. Desculpa, João, eu não sei se é assim a mesma coisa. Bom, mas enfim, o que eu queria começar falando para vocês é, até vou pegar um gancho do que a Cida falou agora, que eu li no Twitter essa semana uma menina que colocou assim, ela escreveu: as piores profissões que a gente tem para ter no momento são de artista, jornalista e professor. E daí eu pensei, meu Deus, ela tem razão, eu sou os três. Daí pensei, que horror, né? Mas pensei também, pô, mas eu não ganho dinheiro nem como artista, nem como professor e nem como jornalista. Quer dizer, eu me sustentei a minha vida inteira como produtora. E não estava nem citada nas três piores, não porque não fosse pior do que as três. Né? Ela não estava citada nas três piores porque as pessoas nem sabem que existe a profissão. Né? Então, daí eu pensei, nossa, realmente a coisa é complicada. Né? É difícil para as pessoas entenderem o papel do produtor. Até hoje eu percebo uma confusão muito grande entre o papel do artista, o papel do produtor, ou o produtor que faz isso, o produtor que faz aquilo. Né? Mas esse que é produtor, mas é produtor do artista, mas não é o produtor que vai comprar um espetáculo. Como é que é isso? Né? Então, já faz um tempo que eu fico me debruçando em cima dessa questão e tentando organizar um pouco mais o que é o quadrado de cada um. Né? Que produtor faz o quê? Então, é um pouco aqui que eu queria trazer essa reflexão para vocês, porque eu acho que mesmo que eu veja aqui que eu tenho produtores de muito tempo de estrada aqui, aliás, estou super honrada de ter essa plateia aí de muita gente conhecida, né? Mas mesmo essas pessoas que trabalham muito tempo com isso, às vezes não pararam para pensar, porque a gente não tem esse espaço de teoria dentro do nosso trabalho de produção. A gente não tem tempo para isso. A gente apaga incêndio um depois do outro. Né? Então a gente está sempre resolvendo uma coisa ou outra e a gente também não tem isso que está tendo aqui agora, que é um fórum de debate. A gente não tem isso. Né? A gente não conversa entre si. Claro que as redes sociais ajudaram muito nos últimos tempos. Daí um se indigna, vai lá e daí todo mundo dá a sua opinião. Né? Mas às vezes não é uma opinião que tu tenha mais espaço, mais tempo para fazer uma reflexão maior. Então essa é a minha ideia de trazer para vocês algumas coisas assim nesse sentido. Por que trazer isso? Né? Porque eu acredito que no momento que nós estamos vivendo agora é um momento difícil, é um momento complicado, que a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Ninguém sabe o que vai acontecer em 2 meses, ou sei lá, amanhã, né? Hoje eu já vi a notícia aí do médico, do Mais Médicos, né? Que se foi. Então, quer dizer, já está se antecipando uma mudança. E então a gente não sabe o futuro das leis de incentivo, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, né? Tem coisas que não tem como voltar para trás. Tipo, eles não vão conseguir tirar a internet do país. Né? Quer dizer, até tem alguns países que conseguem, né? Ou tentam. Mas acho que não vai ser o caso aqui, não vamos chegar tão longe. Se bem que tem várias coisas que eu pensei, não vamos chegar tão longe já. Chegamos, né? Então pode ser que aconteça. Mas bom, então vamos pensar, vamos refletir um pouco aqui junto. Essas mudanças todas que nos deixaram, com esses modelos de produção que a gente tem hoje em dia, né, elas são mudanças que têm a ver com várias coisas. Né? Imagina, do tempo que eu comecei a fazer produção, lá nos anos 70 até agora, mudou tudo.
né? Mudou tudo. Quando eu comecei a fazer produção lá nos anos 70, o produtor fazia o que o artista não queria fazer, eu não sabia fazer, e fazia uma conexão, e fazia uma coisa mais complicada. Carregava o piano, a gente usava essa expressão, né? Não, o produtor é que carrega o piano e tal. Né? Isso foi mudando muito com o tempo, mas muito mesmo. Né? Hoje, o produtor, o bom produtor, ele é um estrategista. Ele é criativo, ele é extremamente criativo. Porque se ele não tiver criatividade e estratégia, ele não chega a lugar nenhum. Né? Tem muito caminho, tem muita possibilidade, tem muitas formas de financiamento, é muito caminho. E se a gente não escolher um caminho certeiro, a gente vai ficar na batalha naval. Ah, vou tentar esse edital aqui, água. Vou tentar aquele outro, água. Vou bater na porta daquela empresa, água. Entende? Para a gente achar o submarino ali, precisa estratégia, precisa pensar, precisa estudar. Eu tenho que olhar e ver quem ganhou aquele edital lá nos outros anos. Ah, não, então acho que esse edital aqui já está meio, né, não é para mim, ou ele já está viciado. Quer dizer, estudando, eu já sei que eu não preciso perder uma semana fazendo um edital. E assim, com rede, com estudo, com tudo, o produtor consegue ser um estrategista e ir direto. E ser criativo também. Porque a gente sabe que tem muito produtor que às vezes é mais criativo do que o artista que ele representa. Que o artista às vezes está fazendo mais do mesmo e o produtor tem uma forma completamente inovadora de botar aquilo na roda. Então acontece, né? Então a gente sabe que quem está indo para frente é quem está usando estratégia e criatividade. E isso aconteceu nesse tempo por várias questões. Né? De lá para cá, a gente teve uma mudança econômica muito positiva no país, quer dizer, na minha opinião, né? Fazer aquelas coisas assim, né? Vou deixar na minha opinião, uma mudança bastante positiva, que agora, bom, claro, né? Deu essa estagnada aí que a gente está vendo, mas a gente começou a ter público nos espaços, a gente começou a ter muito mais público do que tinha lá nos anos 70. E depois, além disso, a gente teve a criação das leis de incentivo à cultura, dos fundos, ou seja, políticas culturais que também não havia antes. Então, essas políticas públicas culturais nos ajudaram também a criar o que se chama hoje economia da cultura, né? E que há 20 anos atrás ninguém sabia o que era isso, porque não existia o termo economia da cultura, de tanto que a gente não mexia na economia, né? E hoje a gente mexe na economia. A gente tem empregos, tem cargos, tem centros culturais, tem gente trabalhando, vivendo disso. Não é como era na época, que a pessoa trabalhava no banco o dia inteiro e de noite era artista, de noite era produtor, no final de semana fazia teatro infantil, mas estava ali trabalhando no banco para pagar suas contas de dia, porque era impossível pagar com cultura. Né? Hoje não é mais assim. Então, teve esse período, né, essas políticas públicas, estudo, e ainda mais um terceiro elemento que colaborou com essa mudança toda, que é a internet, que sem dúvida nenhuma mudou toda a forma de trabalhar, mudou a nossa forma de trabalhar completamente. Antes da internet, a gente tinha que fazer com que um determinado produto cultural se adaptasse a um determinado público. Hoje, com a internet, a gente sabe que tem público para qualquer coisa em algum lugar. Vai ter público que se interessa por aquilo. Posso achar ruim, posso achar bom, posso achar medíocre, posso achar maravilhoso. Em algum lugar, alguém quer consumir aquilo. Então, como eu vou achar esse público? É estratégia, tudo é estratégia, tudo é pesquisa e tudo é conhecimento.
Depois, bom, quando a gente já tem a coisa toda planejada, a coisa toda organizada, ok, claro que tem um trabalho, né? O trabalho da produção executiva, tem o trabalho da administração, daí a gente tem vários outros trabalhos, né? Mas esses trabalhos aí, eles só vão acontecer de fato se a gente conseguir fechar um projeto inteiro, né? Se a gente conseguir fechar e ir direto ao nosso alvo e achar o nosso público e conseguir, com estratégia, encontrar a estrutura perfeita, a equipe perfeita, né? O público perfeito e o financiamento perfeito para concluir isso tudo. Então, dessa forma, né, a gente chega numa estrutura que a gente tem hoje aqui no Brasil. Essa estrutura, ela varia bastante de cidade para cidade, né? Então, vocês imaginam que a estrutura que tem em São Paulo, hoje, é a estrutura que vai ter em Porto Alegre daqui a 5 anos, né? E a estrutura que tem em Porto Alegre hoje é a estrutura que vai ter em Santa Maria daqui a 5 anos. Dei um mau exemplo, porque a Cida jogou Santa Maria para cima, né? Então, bom, mas enfim, Santa Maria, Caxias, né? Mas vão outras cidades, né? Então, por quê? Porque a coisa começa assim, nas cidades menores, o produtor faz tudo. Ele faz tudo. Falou em cultura, ele está fazendo, né? Ele está recebendo um artista que vem de fora, ele está botando um projeto num edital, ele está fazendo tudo, ele assobia bacana, faz tudo, né? O que aparecer o produtor faz. Daí já tem um centro cultural na cidade, ele já vai lá, e daí ele já fica diretor do centro cultural, e daqui a pouco ele é curador também, escolhe tudo que vai ter dentro do centro cultural. E não adianta rir, porque o Porto Alegre era assim até bem pouco tempo, né? Bem pouco tempo. E ainda tem lugares que os seus diretores dos centros culturais também fazem só isso, né? E que não chamam ninguém, e não, né? Não. A gente sabe, não é só com centro cultural, com festivais, com tudo. Então, já em São Paulo, o pessoal já deu um passinho mais. É cada um no seu quadrado. O cara que é diretor do centro cultural, ele não vai escolher o que vai acontecer ali ou de um festival. Ele vai chamar uma comissão de curadores para escolher o que vai ser apresentado, né? Então, quer dizer, essa diferença ainda entre produtor e curador ainda é assim, um pouco confusa em muitos lugares, né? Mas o pior é quando é a confusão ainda maior que é entre produtor e produtor. Ah, mas eu sou produtor. Bom, tem ainda a cereja do bolo, que é o produtor musical, né? Que não faz nada disso aqui que a gente está falando, que é outra profissão, né? Que a pessoa está dentro do estúdio lá fazendo a produção de uma música e chamando os artistas e tal. É tipo, nada a ver, mas o nome é o mesmo. Já aconteceu de ter prêmios açorianos que eles faziam de melhor produção e daí estava misturado ali, produtor musical, produtor executivo, tipo, não, sabe? Não, a gente não faz a mesma coisa, são outras coisas. Mas o nome é muito parecido, né? Tem produtor rural também, né? Que também é outra coisa. Isso também, eu gosto muito do Twitter, você sabe, quem já foi meu aluno sabe, né, que eu sou louca pelo Twitter, né, e eu sigo umas pessoas, e o Zé de Abreu falou no Twitter, assim, há pouco tempo agora, nessa loucura aí de eleições, que tinha a produtora dele foi chegar, ligou para uma secretaria de cultura na cidade, do interior, e eles passaram ela para a Secretaria de Agricultura e disseram, olha, tem uma produtora rural que quer falar com vocês. Então, sabe, acontece, então, continua acontecendo. Bom, tá, mas voltando à vaca fria aqui. Se a gente separar o que acontece hoje, vamos pensar num exemplo de Porto Alegre, tá? Então, no meio do caminho, tá? Entre as cidades do nosso interior e lá São Paulo, né? Hoje em dia a gente tem 4 tipos de empresa de produção aqui.
atuando. Claro que algumas fazem 2 coisas dessas, algumas fazem 3, sabe? Varia, dependendo do tamanho. Mas, basicamente, a gente consegue se reconhecer dentro de algum tipo dessas empresas aí. Tá? Primeiro tipo, as empresas promotoras. São as empresas que trazem para uma determinada cidade espetáculos que já foram produzidos. De teatro, de música, né? Tipo como a Opus, como a Opinião, sabe? São empresas que trazem coisas já produzidas, elas são promotoras. Elas não vão fazer o cenário, não vão fazer o figurino, elas não vão produzir o espetáculo. Elas vão trazer um espetáculo pronto. Esse tipo de empresa de produção, ela funciona muito melhor, na verdade quase que exclusivamente, ela só vai para frente quando a empresa tem um espaço para gerir. Por uma razão óbvia. Se eu sou a Fernanda Montenegro e quero vir para Porto Alegre, entre pegar um produtor qualquer que não tem espaço e fazer esse produtor locar o espaço, pagar som, pagar luz, pagar técnicos, pagar tudo, ou contratar uma produtora que já tem um espaço e que não vai cobrar por isso, vai ficar com uma parte da bilheteria, por exemplo, maior, é muito menos arriscado. Então, os espetáculos preferem esse tipo de empresa de produção, que acabam levando quase tudo. Então, vocês podem ver que as grandes empresas de promoção, essas promotoras que trazem as coisas que prosperam, elas ou têm um espaço delas, ou elas gerenciam um espaço público qualquer, ou privado qualquer. Né? Então, essas empresas, elas têm esse nicho de mercado. Se eu quiser, Dedé, resolvo, eu vou trazer agora um grande show para cá e tal, e vou locar, ou uma grande peça de teatro, e vou locar um espaço e vou fazer, ou vou fazer no Teatro São Pedro, ou vou locar um estádio de futebol, e eu não tiver esse respaldo, eu estou correndo um risco muito grande. É um risco imenso. É um risco imenso e, obviamente, os produtores desses artistas sabem desse risco e também não vão querer correr o risco junto. Então, esse tipo de empresa funciona melhor desse jeito, ou seja, não é um tipo de empresa bom para a gente começar no mercado. Né? Se alguém de vocês aí está pensando, como é que eu começo a fazer produção? Não é por aí, não é montando uma empresa dessas. Pode ser trabalhando numa empresa dessas para pegar, né, a estrada, para ir, né, se desenvolvendo. Porém, claro que essas empresas também preferem contratar pessoas que já têm um pouco de experiência. Daí a gente chega no segundo tipo de empresa, que é a agenciadora de artistas. É um outro tipo de empresa completamente diferente. Na música, às vezes, chamam de manager, chamam produtor de artistas, tem várias, tem muita nomenclatura diferente nesse Brasil afora para esse tipo de empresa, mas que é o produtor de artista. Pode ser produtor de um grupo de teatro, pode ser produtor de um grupo de dança, pode ser produtor de um grupo de música. Agora, se a pessoa daqui a pouco está produzindo mais do que um grupo, daqui a pouco ela não consegue dar conta sozinha, porque tem muitos produtores que dão conta sozinhos, do seu grupo, né, do seu músico nativista lá, daí tem um produtor que está ali do lado dele, né, nesse caso sempre da família, né, mas daí eles estão ali, mas começou a crescer, olha, eu estou cuidando de 3 grupos, de 4 grupos, daí tu já não consegue mais trabalhar sozinho, daí já começa a se montar uma empresa de produção de artista. Esse tipo de empresa de produção, a peculiaridade dela é que, bom, primeiro, é um excelente meio de começar no mercado.
uma pessoa que quer começar como produtor, ele pega um artista que está começando e eles começam a trabalhar juntos. Porque o artista que está começando, ele não vai ter grandes exigências, então dá o direito de errar, dá o direito de fazer umas tentativas e o produtor pode mostrar o que veio. O produtor pode fazer uma coisa muito criativa, muito nova e que vai lançar esse artista no mercado. Na hora que o produtor fizer isso, o público vai estar olhando para o artista, mas as empresas de produção vão estar olhando para o produtor que fez isso. Isso vocês podem ter certeza, né? Eu mesma já contratei pessoas que eu olhei e digo, nossa, olha ali o que aquela pessoa fez naquele show, sabe? Aquilo ali ninguém tinha pensado, aquela pessoa não tem nada, eu estou vendo ela trabalhar. Então é uma excelente forma, mesmo que a pessoa não queira ser produtor de artista para sempre, mas de ser visto, de ser notado, de seguir adiante, assim, né, na sua profissão de produtor. Tem gente que não quer, que quer continuar sendo produtor de artista, que gosta disso, né? Gosta de estar viajando com os grupos, sabe? De estar lá, estou no ônibus com o pessoal, estou levando a turnê para o exterior. Tem gente que gosta realmente disso, né? Então, as pessoas que trabalham com esse tipo de empresa, né, de agenciamento de artista, na minha opinião, pelo que eu tenho visto, é o tipo de produtora que está menos antenada em trabalhar estratégias de políticas maiores. Tá? Deixa eu ver se eu me explico melhor, porque eu acho que eu fui meio confusa, tá? Por quê? Porque as outras empresas, que eu vou falar depois principalmente, né? Mas as outras empresas estão preocupadas com isso. Vamos trabalhar com editais públicos, vamos trabalhar com isso, com aquilo. Os agenciadores de artistas, que são empresas maiores, com artistas mais conhecidos, elas estão ainda seguindo leis de mercado. Eu tenho que botar a música do fulano a rodar no rádio para fazer sucesso, para levantar o cachê e eu vou vender. A ideia é vender show, né? Mas, às vezes, nesse tipo de situação que a gente começa a viver agora, as leis de mercado começam a ser super arriscadas. Mas depois eu acho que vai entrar muito na tua seara isso aí, né? Daí tu nos fala um pouco sobre isso. Nas perguntas eu te faço a pergunta, João. Enfim, para a gente não correr tantos riscos, né, a ideia sempre é que o agente de artista consiga ter também esse pensamento estratégico. Que ele olhe para o artista e diga o que tu vai fazer em 6 meses, o que tu vai fazer em 1 ano, o que tu vai fazer em 2 anos, o que tu vai fazer em 5 anos. Sabe? Como nós vamos levar isso adiante? Claro que se deixa a porta aberta para a sorte, né? E daí, claro que pode mudar tudo com o Grammy, né? Tudo, né? Essas coisas acontecem, óbvio, né? Mas o planejamento inicial é importantíssimo. E às vezes não acontece, na maioria das vezes não acontece. Fica o produtor esperando o telefone tocar para vender uma apresentação aqui ou ali. Bom, o terceiro tipo de empresa que a gente vai falar hoje é uma empresa como a minha e do Jack, que está sentado ali, que é meu sócio, e da Luísa, que não está aqui, que está voltando de uma turnê, porque a gente gosta de ficar nos ônibus também. Então a Liga é uma empresa de projetos. É um terceiro tipo de empresa. A gente faz projetos. É uma empresa meio, um pouco parecida com a da Cida também, né? Eu acho que a tua está dentro dessa... um pouco híbrida, mas eu acho que é principalmente de projetos, né? Então, a empresa de projetos, a produtora de projetos é uma produtora que monta projetos, pode ser encomendado por alguém ou pode ser da cabeça dela, tanto faz, tem 2 formas de entrar, né? Então, às vezes alguém encomenda e às vezes a própria produtora cria uma ideia de projeto.
né? No caso dela criar a ideia de projeto, ela vai buscar o financiamento de algum jeito. Então, pode usar a lei de incentivo, fundo, alguma outra forma de financiamento. No caso dela ter a encomenda, ela vai desenvolver esse projeto. Aprova esse projeto e, na grande maioria das vezes, ela executa esse projeto também. Isso é o que se vê aqui em Porto Alegre hoje. Em São Paulo tem empresas que só montam o projeto e não se preocupam com a execução dele e outras executam. O que na nossa experiência aqui é um pouco complicado, até porque como a gente lida com lei de incentivo quase sempre, a execução ficar desvinculada desse planejamento é um risco. Né? É um risco de alguém não conseguir fazer entrega final. A entrega, exatamente, não entregar o produto como deveria ser, e daí administrativamente pode ser um grande desastre. Né? Então, quase sempre tem o planejamento, a criação do projeto e a execução feita por esse tipo de empresa. A grande vantagem desse tipo de empresa, daí, isso é uma opinião muito pessoal minha, né? Muito pessoal, mas a grande vantagem para mim é que é muito divertido. Né? É super divertido, é o tipo de empresa mais divertida que tem, porque a gente está sempre entrando em mundos diferentes o tempo todo. Né? Daqui a pouco tu tá lá assim, entendendo tudo de orquestra. Ai, nossa, eu não sabia que tinha que botar partitura assim em cada lugarzinho dela. Ai, como é complicado para as pessoas se organizarem, para viajar, e olha a cabeça do músico erudito, como é diferente. E daí vai, daqui a pouco tu está fazendo o restauro de uma catedral e tentando entender da onde que sai aquela coisa da pintura e a tinta que foi mandada fazer em 1802 na Espanha, e tu tem que ir atrás daquilo que nem um detetive maluco. É genial isso, né? Então a gente se joga nesse tipo de coisa e cada vez a gente tem um projeto diferente né, entra nele e curte, né? Então esse tipo de empresa, para mim, é assim, é onde eu me encontrei, depois de passar por todas que eu falei para vocês, né? É onde eu olhei e digo, nossa, isso aqui é muito gostoso de fazer, é muito legal. Né? Então a gente curte muito fazer isso. Mas, por exemplo, numa promotora eu me sentiria péssima, porque eu acho que tem uma parte burocrática muito grande, sabe? Agora, é pessoal, volto a dizer que é pessoal, porque eu conheço produtores que dizem que tu é louca. Eu gosto de poder ter essa relação com os meus fornecedores, de poder ter, né, cada um tem o seu jeito de trabalhar, né? Senão não teria astronauta nem computador, né? É isso, né? Então, nesse caso, eu acho que é uma coisa bem pessoal o tipo de empresa que a gente escolhe para trabalhar. Mas algumas são mais difíceis de começar e outras não. Bom, ainda tem um terceiro tipo de empresa que já tem aqui, mas assim, ó, tá meio misturado, tá? Em São Paulo ela é bem separada, que são empresas de planejamento estratégico. Né? A Liga também faz isso, a minha empresa também faz isso, faz planejamento estratégico também. Então a gente faz, por exemplo, políticas culturais para centros culturais, para espaços, para a universidade, né? Tipo, a gente fez o Instituto Ling, o Centro Cultural de Santa Casa. Então tem vários espaços culturais que a gente faz a política pública deles, a política deles, né? Como vão funcionar? Quantos funcionários vai ter? Como é que vai funcionar? Se vai ter edital para as coisas, se não vai ter, que horas vai abrir, que horas vai fechar, né? Quantas pessoas vão ser empregadas e quanto vão ganhar? Quer dizer, tudo isso a gente faz. Né? A gente faz a bula e entrega para o Centro Cultural quando ele abre. Que foi uma expertise que a gente pegou quando a gente foi contratado para fazer o Santander Cultural. E a gente teve o Yakov Sarkovas como um super professor, né? O Yakov foi a pessoa que trouxe para cá isso. E o Santander Cultural, para vocês terem uma ideia, ele foi o Centro Cultural, foi o primeiro espaço cultural que teve
acho que no Rio Grande do Sul, não sei porque não conheço todo o Rio Grande do Sul, mas de Porto Alegre tenho certeza, que teve uma política cultural. O Santander, antes do Santander, e o Santander é de 2001. Ou seja, a gente não tem 20 anos de espaços com política cultural. Os outros não tinham. E a pessoa que administrava o centro cultural era a mesma pessoa que escolhia o que ia se apresentar, que decidia se ia ter um edital ou se não ia ter um edital, entende? Não existia uma linha, nós vamos trabalhar com isso, com isso, com isso, os projetos vão entrar desta forma, vão ser analisados desta forma, vão ser executados dessa forma. Isso não havia antes. O Santander foi o primeiro a ter isso. Depois se espalhou muito rápido, porque as pessoas se deram conta que era muito melhor. Um conceito, né? Um conceito e uma forma de trabalhar, né? Então, para mim, foi maravilhoso, porque eu era diretora do Santander e eu não me indispus com ninguém na cidade, porque eu não escolhia nada para estar lá dentro. Só a minha equipe, né? Mas a coisa funcionava, né? Então, o que acontece, tá? Quando apareceu essa primeira política cultural do Santander Cultural, um monte de gente começou, opa, funciona, porque daí eu não preciso me dispor com a comunidade cultural, não preciso, né? E o centro cultural vai funcionar. Vou criar curadores, comissões, para escolher o que vai ter aqui dentro. E quando um amigo vier dizer, eu quero fazer meu show aí e tal, a gente já diz, olha, não é comigo, tem um sistema, funciona assim, traz o teu projeto, vai ser bem recebido, e tá tudo lindo, né? Então, isso aí começou a ser bom para todo mundo, poder botar, né, todo mundo, cada um no seu quadrado. A ideia começou a ser essa. Ironicamente, o Santander Cultural está deixando de ser assim, né? Quer dizer, já faz um tempo, né? Ele perdeu digamos, o seu conceito inicial já há muitos anos, né? Mas agora parece que está ainda mais confusa a situação. Mas, então, tudo isso que eu disse para vocês, daí eu chego nesse ponto aí. Tudo isso, todos esses tipos de empresa e essas formas de trabalhar que a gente tem hoje em dia, todas elas correm o risco de mudar, de mexer. Os centros culturais podem estar na mão de políticas públicas estranhíssimas a partir de agora, né? Podem ser fechadas ou abertas exposições dependendo do que é certo ou errado, do que é crime ou não é crime, né? Então, a gente está correndo alguns riscos agora. E é provável que a gente tenha que mudar formas de trabalhar também. E que a gente tenha que achar outras saídas. A gente achou antes. Né? Eu, quando comecei a fazer produção, eu estava no meio da ditadura ainda. Eu comecei a fazer produção, meu primeiro espetáculo foi em 1977. E o Crocodilo Chorou, do Nelson Coelho de Castro, o primeiro show dele, no Teatro de Arena. Era uma produção pequenininha, artista desconhecido, e eu estava ali fazendo aquela coisa da segunda empresa que eu falei para vocês, né? Vamos crescer junto, vamos ver o que acontece. Em 1977, ainda era ditadura. É uma situação complicada e, bom, a gente começou a fazer. E a gente começou a criar coisas e em 1980 a gente já estava com o Salão de Atos da Reitoria lotado para o lançamento do primeiro disco do Nelson. Foram 2 anos de uma pessoa que nunca tinha feito produção na vida e de um artista que nunca tinha feito um show na vida. E já estava com 1.200 pessoas lotando aquele Salão de Atos. Então eu acho que, sabe, a gente consegue fazer as coisas, a gente dá um jeito. Eu fui agora dar um curso em Angola há um mês atrás e fui a convite da Embaixada da França e da Aliança Francesa de lá, de Angola. E fui dar um curso de produção lá, na verdade 2 cursos, um em Luanda e um em Banza Congo, que é uma cidade que foi tombada como patrimônio histórico da Unesco. E é uma cidade que eles não sabem o que fazer com esse tombamento. Né? Então eu fui lá para ver as possibilidades que eles têm de chamar a atenção, de
do mundo, para os recursos deles, para a arte deles, para a cultura deles, para que eles possam se desenvolver e manter aquele patrimônio histórico que eles têm ali. E em Luanda dei um curso de produção cultural mesmo, parecido com esses que a gente dá aqui em Porto Alegre, né? E esse período em Angola, que foi um período de... Fiquei 16 dias lá, não é muito tempo, mas foi incrível, né? Porque não só eu convivia com os produtores de lá, porque eu tive muitos alunos, e foi muito legal. A gente teve que fazer uma seleção, porque eu tinha botado 20 vagas e teve 120 inscritos. E daí tivemos que fazer uma seleção, e daí aumentei as vagas para 30, e mesmo assim foi incrível, né? Porque as pessoas que estavam lá eram muito... E parecia que eu estava vendo o Brasil nos anos 60, 70, sabe? Angola me parecia o Brasil nos anos 60, 70. E a dificuldade deles, e todos eles trabalhando de uma forma muito profissional, porém amadora, né? É isso aí, sabe? As pessoas trabalham profissionalmente, mas aquilo não é a profissão delas, né? É uma coisa que elas fazem na hora que elas podem, depois que elas conseguiram trabalhar para pagar o aluguel. Então, existe o risco da gente voltar a isso aqui no Brasil? Existe, sabe? Mas talvez a gente consiga superar. Mas eu acho que para isso, é estudar mais, é ficar junto, é trocar informação, sabe? É a gente ficar o tempo todo ali, ó, ninguém segura, ninguém solta a mão de ninguém, né? E fica todo mundo junto, trocando informação e criando junto, percebendo essa necessidade de estratégia de novos caminhos. Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Então,